Seja bem-vindo ao 7X. Eu vou te revelar nessa maratona dos dias 20 a 25 de janeiro os 7 segredos do sucesso. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou te fazer uma promessa aqui. Não tem como você sair desses 5 dias igual você entrou. Você vai sair daqui melhor, você vai sair daqui transformado, pronto para iniciar o seu processo, porque existe um processo. Se você não está disposto a ficar aqui comigo, a me ouvir, se você não está disposto a fazer as atividades que eu propunha para você, eu digo a verdade para você, não precisa nem ficar, porque você só fica aqui comigo se de fato você quiser um resultado diferente. E um lembrete especial. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro, e nós estamos fazendo uma maratona de lives no Instagram todos os dias de manhã, às 7 horas e 7 minutos. Nessa maratona eu convidei pessoas muito especiais. São pessoas formadas em Master Coach, são PNLs profissionais, tem inúmeros psicólogos, inúmeros profissionais que estão ali na maratona comigo para te ajudar a saltar para o próximo passo. Tem também na minha bio um link que eu liberei para vocês lá no Instagram do e-book. O que é o nosso e-book? O nosso e-book ele é um start, ele é um passo inicial para isso que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, ou melhor, o que eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas. Então é extremamente importante que você baixe o e-book, que você faça as atividades, que você se abra de coração para essa jornada que vem aí. Não tem como obter resultado se você não fizer. Lembre-se da frase que eu sempre digo: a mudança é uma porta que só tem fechadura para dentro. Não tem como eu abrir para você. Eu posso vir aqui e falar durante horas e te dar inúmeras ferramentas extraordinárias que de fato mudariam a sua vida, mas se você não executar, se você não fizer o que eu te proponho, nada vai mudar. Eu não posso mudar a sua realidade, eu não tenho acesso a ela. Combinado então? Então, vai lá no link da bio, baixe o nosso e-book, vai no grupo do WhatsApp, do Telegram, como você preferir, baixe a atividade. Na nossa atividade inicial, que vai dar início a essa aula de hoje, eu propus algumas coisas para vocês. Primeiro, eu pedi que vocês pegassem papel e caneta e trouxessem aqui hoje, que é extremamente importante. Eu também pedi a vocês que vocês elencassem o que é sucesso para você. Que é a partir daí que nós vamos iniciar, que nós vamos dar de fato start à nossa aula. Sucesso, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você e provavelmente não é. Sucesso, ele é diferente para cada uma das pessoas. E o resultado de sucesso é você alcançar aquilo que é o seu sonho, que é a sua meta. Então eu vou fazer uma cronologia para clarificar para você. O que é o sonho? Algo que você deseja. Mas se você não colocar datas, se você não colocar isso no papel, um projeto de fato, ele simplesmente vai ser um sonho adormecido. Porque um sonho sem execução vai permanecer para sempre apenas um sonho. Então eu preciso que você entenda que o seu sonho precisa se tornar uma meta. E depois dessa meta alinhada, aí sim você pode obter sucesso realizando a sua meta. Então eu vou repetir de novo. Você tem um sonho, o seu sonho pode ser dos mais simplórios aos mais extraordinários. Não importa o tamanho, o que importa é o que é sucesso para você. Sucesso para você pode ser ter uma casa e um carro. Isso para você pode ser sucesso. Sucesso para você pode ser um helicóptero, uma casa em Angra. Eu não sei. Sucesso é individual. Então, por isso que eu pedi para você colocar no papel o que é sucesso para você, porque eu vou te ensinar como você vai fazer para atingir o seu sucesso. Você não precisa atingir o sucesso do outro. Não é o sucesso que está nas redes sociais que interessa.
O que interessa é o seu sonho, é o que está no seu coração. É o que é importante para você e para sua família. E é isso que eu quero te ensinar nessa jornada. Eu criei uma fórmula para te mostrar como chegar ao sucesso. E eu vou te entregar ela aqui agora. Sucesso é C mais P, que é igual a S. O C eu chamo de consciência. É você ter clarificação mental do que você quer e que você precisa para atingir o sucesso de mudar em alguma coisa. Gente, entenda o seguinte: se você fosse atingir o sucesso tendo exatamente as mesmas atitudes, fazendo exatamente o que você faz, sem precisar mudar absolutamente nada, o sucesso já estaria com você. Se o seu sucesso ainda não foi atingido, é porque você precisa mudar em alguma coisa. É porque algo tem que ser transformado. E a primeira coisa que nós precisamos transformar é a nossa consciência, é a clarificação mental. E é para isso que eu estou fazendo as lives matinais. Então, se você ainda não assistiu, vai lá no meu Instagram, no YouTube também tem algumas salvas, uma sequência de lives salvas. Assista as lives, porque essas lives têm o intuito de trazer vocês para o estado de consciência, que é o primeiro passo para atingir o sucesso. Então, eu não vou me aprofundar hoje aqui no estado de consciência, porque eu já estou fazendo as lives matinais gratuitas para clarificar para vocês o estado de consciência. Então eu vou passar para o próximo passo, que é o propósito. Eu sei que a internet te vende essa ideia de propósito aí todos os dias e fica fazendo curvas e inventando histórias para te falar sobre o seu propósito. No final enrola e não te fala coisa nenhuma. Mas eu vou te falar aqui. Eu vou deixar você clarificado, a sua mente clarificada para que você encontre o seu propósito se você ainda não encontrou. Não existe misticismo, não existe achismo e não existe fórmula para encontrar o propósito. Eu preciso que você entenda que ele já está dentro de você. Quando você foi enviado para essa terra, você já veio com o seu propósito. E lá quando você era só uma criança, ele era clarificado no seu coração, na sua mente e até nas suas atitudes. Mas conforme você foi crescendo, os seus traumas, as coisas que foram acontecendo com você, aquelas memórias que foram implantadas na sua infância, na sua adolescência, aos poucos vão te desviando do seu propósito. Então, para algumas pessoas, eu até brinco com isso, para algumas pessoas ainda está em tempo de executar o propósito dela 100% do jeito que era lá na infância, do jeito que ela foi mandada. Para algumas não dá mais tempo de ser do jeito que era quando veio. Alguns propósitos precisam ser moldados. Deixa eu ver se eu consigo clarificar para vocês o que eu estou querendo dizer. Um menino que tinha o sonho de ser jogador de futebol na infância e que hoje, um jogador de futebol profissional na infância e que hoje está com 40 anos, ele vai conseguir voltar no tempo e ser esse jogador que ele sonhava lá atrás na infância, se esse era o propósito dele? Não vai. Então, algumas pessoas, alguns propósitos precisam ser adequados. Mas talvez ele não consiga ser um jogador profissional, mas ele pode ser ainda um jogador amador, ele ainda pode viver com intensidade esse sonho de alguma maneira. Ou se ele for muito dedicado, ele pode se tornar um treinador, por que não? Então, muitas vezes você não vai conseguir viver exatamente aquilo da maneira como você foi enviado, porque no meio do caminho te foi desviado, te foi colocado traumas, te foi colocado bloqueios e aos poucos você foi desviando desse projeto de Deus para sua vida. Mas é possível você fazer o que está dentro do seu coração, aquilo que te move. Então vamos lá clarificar essa ideia de propósito de uma vez por todas.
você já entendeu que ele veio com você. Você entendeu que em alguns momentos você vai precisar remodelá-lo, adequá-lo à sua idade ou à maneira que você vive a sua vida. Então, você vai fazer agora uma atividade relacionada ao seu propósito, a nossa primeira atividade aqui na aula. Você já colocou lá na sua pré-tarefa, né, que foi feito antes de iniciar a nossa maratona, que era sucesso para você, o que você entendia como sucesso. E agora nessa atividade eu quero que você feche seus olhos por alguns instantes e pense no que você era bom na sua infância, o que você amava fazer. Eu sei que a maioria das crianças amava brincar, mas qual era a brincadeira que de fato enchia seu coração de alegria? Que quando você pensava, hoje eu vou brincar com aquilo, você ficava empolvoroso, cheio de emoção. Eu quero que você pense nisso, que você se lembre disso, seja qual for o que te emocionava na infância e que você anote aí nesse papel que você tá. Anotou? Vou te dar um segundinho para anotar. Agora você vai fazer a mesma atividade, exatamente a mesma atividade. Eu peço que você feche seus olhos novamente e você vai se ver ali na sua adolescência, até os seus 14, 15, 16 anos. O que você era bom, que você amava fazer. Provavelmente nesse período você vai pensar na sua escola. Provavelmente nesse período você pode pensar em alguma matéria que você era apaixonado e que aquela matéria, a aula passava para você num estalar de dedos. Quando você olhava, a aula já tinha acabado. Era muito bom. Pensou? Anota no papel também. Anotado? Ok. Então, aí você anotou as coisas que te moviam quando você era criança e quando você era adolescente. Na maioria dos casos, são raros os casos que não. Talvez eu esteja falando com um desses raros casos, mas eu vou falar pela maioria. Na maioria dos casos, o seu propósito está ligado com algo que você já tinha paixão desde a infância e desde a adolescência. Então vamos clarificar um pouco mais aqui. Vamos dizer que na sua infância você gostava muito de cantar, mas que você não tenha uma voz tão boa para música. E aí, desencorajado, às vezes você ficava lá, no meu caso, eu pegava o milho, cara, o sabuco do milho lá na roça, porque nós morávamos na roça. Então eu pegava o sabuco do milho, tinha aquele cabelinho, a gente chamava de boneca, e eu pegava aquela boneca, subia em cima de uma mesa e ficava lá cantando. E eu sou até hoje apaixonada pela Sandy. Então eu ficava lá imitando a Sandy, cantando e tal. Mas aquilo era uma coisa que me dava alegria, mas que nunca tocou no meu coração. Mesmo desde a infância, nunca tocou no meu coração. Quando eu cresci um pouco mais na escola, eu sempre me identifiquei muito com as áreas criativas. Eu gostava de artes, mas eu desenhava mal pra caramba, mas eu gostava, eu sempre gostei. E eu gostava de português, mas eu tinha um pequeno bloqueio com o excesso de regras da nossa língua. Então, assim, eu escrevia bem, eu só não queria entender aprofundar demais. Quando chegava naqueles termos mais complexos, mas aí estava o meu propósito, o meu caminho. Então, onde estava desde a infância? O meu lado extremamente curioso, o meu lado extremamente criativo, me levou a
trabalhar como estilista há muitos anos e me levou a criar negócios. Eu sou empreendedora, eu amo criar negócios novos. Eu já startei negócios meus, 4 projetos diferentes, alguns bem-sucedidos, outros não, e eu já ajudei outros empresários, grandes empresários, a startar inúmeros negócios. Alguns, de fato, eu entrei dentro da empresa e botei a mão na massa e fiz o negócio acontecer, e outros com mentoria. Quantas vezes eu recebi ligação de empresário: Andressa, vem aqui, tem uma reunião acontecendo e eu preciso muito da sua opinião porque você é muito criativa. Então eu sempre fui conhecida pela minha criatividade. Mas tinha esse lado meu mais introspectivo da fala, esse lado meu que ficava mais introspectivo da escrita, que eu amo também, que eu amo falar, que eu amo me expressar, mas isso tinha um pequeno bloqueio ali. Eu chamo que era o bloqueio da vergonha, do medo, né? Então aí o que aconteceu? A vida toda eu vivi o meu propósito em partes. Só que eu só fui de fato encontrar o meu propósito verdadeiro aos 30 e tantos anos de idade. Principalmente depois da minha gestação. Então, que eu fui desenvolver esse outro lado da Andressa. Então, eu posso dizer para vocês que eu vivi uma vida de propósito. Só que ele só foi clarificado em mim já com mais de 30 anos. E aí você pode me dizer assim: mas Andressa, eu ainda não entendi. Eu ainda não sei, eu não consigo descobrir isso dentro de mim. Não se apresse. Você demorou até hoje para iniciar essa busca. E talvez você não enxergue isso do dia para a noite. Você precisa de melhorar o seu estado de consciência. Para isso eu estou fazendo com você as lives matinais. Mais uma vez eu te convido para que vá lá, para que assista, porque tá sensacional, o nosso conteúdo tá muito bom mesmo. Os participantes estão dando insights poderosos. Hoje mesmo, na live da manhã, a Sandra PNL deu insights poderosos de aprendizado para vocês colocarem em prática. Então não tenham essa pressa de querer descobrir o que demorou uma vida, que uma vida você viveu, tipo Gabriela, deixa a vida me levar. Não, esse é Zeca Pagodinho, né? Tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, entendeu? Então, não tenha pressa de descobrir hoje, amanhã, mas não pare de pensar nisso. Pense nisso que eu falei para você, pense no que já estava no seu coração. E quando você identificar isso, vai acontecer algumas coisas dentro de você. Primeiro, você vai sentir uma energia, uma luz extraordinária, que provavelmente você não tenha sentido até hoje. Sabe aquela vontade de sair da cama e de fazer acontecer que talvez você não tenha hoje? Que talvez você fique aí deitado, acomodado, esperando o terceiro, quarto, quinto toque do celular para você levantar? O alarme dispara e você bota na soneca, o alarme dispara e você bota na soneca de novo? Quando você identificar seu propósito, isso não vai acontecer. O medo vai deixar de existir? Não vai. Aquela insegurança inicial de será que é isso mesmo? Eu tenho um mentor e eu gosto demais, respeito demais o trabalho dele, respeito demais a história dele. E ele era, em dado momento da vida, né? Eu vou resumir para vocês, em dado momento, ele era entregador de pizza nos Estados Unidos. E aí, é um brasileiro, só que reside nos Estados Unidos, e em dado momento da vida ele trabalhava lá como entregador de pizza. E o sonho da vida dele, desde criança, era escrever, ser escritor, trabalhar com as letras, nos emocionar com as palavras. Esse era o sonho dele. E ele conta que ainda criança, a mãe dele pegava os livros dele, ele só tinha 3 livros,
Eles eram muito pobres e aí, como ele tinha aqueles 3 livros e ficava sempre lendo os mesmos livros, porque ele só tinha aqueles 3, em dado momento a mãe dele pensou que ele não era normal. E aí a mãe dele pegou os 3 livros que ele tinha e queimou os 3 livros. Olha para vocês verem o grau de simplicidade que nós talvez tenhamos vivido na nossa infância. Olha para você ver como nós precisamos de fato escolher mudar, escolher nos transformar, escolher pelo sucesso. Porque a história que ele conta pode ser inerente à vida de vocês também. Pode ter alguma similaridade com a minha história, a que eu te contei do sabuco de milho. Pode ter alguma similaridade com a sua história. Nada impede. Então ele conta que aí, depois de ter os livros queimados, ele chorou muito e ele conseguiu acesso à biblioteca municipal. E como ele morava no sítio, os livros tinham que ser devolvidos em um prazo curto, 30, 40 dias, se eu não me engano. E ele, para ficar com os livros que podia devolver com um tempo mais distante, mais longínquo, o que ele fazia? Ele escolhia só os títulos que ninguém pegava. E quais são os títulos que ninguém pegava? Os títulos, normalmente os títulos mais difíceis. Aqueles que têm um conteúdo mais denso, um conteúdo mais difícil de ser interpretado. O que isso trouxe para ele a longo prazo? Extremo conhecimento. Só que a vida foi seguindo, ele trabalhou em inúmeras profissões. Chegou um dado momento que ele foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, como eu já relatei para vocês, ele trabalhava como entregador de pizza. E aí ele conta que um dia ele teve entregando pizza naquela neve, aquele frio tremendo, diz ele que dava medo de encostar no nariz porque parecia que ia quebrar. E ele falou, não é possível eu continuar vivendo essa vida, não é possível, deve existir vida melhor. Eu li tanto sobre vidas melhores, eu estudei tanto sobre vidas melhores, o que eu tô fazendo com a minha vida? E existe um ditado chinês que eles chamam de queimar a ponte. O que é queimar a ponte? É o que esse meu mentor fez, é o que eu já fiz em alguns momentos da minha vida e é o que eu espero que você faça em algum momento quando você se sentir pronto. Existe um ditado chinês que diz que quando eles iam para a guerra, quem estava à frente da batalha, o que ele fazia quando atravessava a ponte para passar para o outro lado? Ele quebrava a ponte. Porque com a ponte quebrada era impossível que eles retornassem. Então eles obrigatoriamente tinham que ganhar a guerra. Eles tinham que ganhar a batalha, né? Eles tinham obrigatoriamente que ganhar aquela batalha. Então, com a ponte quebrada, com a ponte estragada, então não tinha como eles retornarem. E é isso que esse meu mentor fez e que eu fiz em alguns momentos e eu espero que você faça, que você quebre a sua ponte. O que ele fez? Ele não aceito mais essa vida pra mim, eu sei que tem coisa melhor lá fora. Eu já conheço, eu já estudei, eu sei que existe. Ele abandonou a entrega de pizza e ele foi escrever livros. Do dia para a noite, ele simplesmente foi escrever livros. Aquele era o sonho dele, que estava nele desde criança. Isso ele já tinha uma idade mais avançada, tipo, já era um adulto, né? Eu não me recordo mais, mas algo em torno de 30 anos, 34 anos, ele falou, mas eu prefiro não precisar a idade. E aí ele virou escritor. Hoje ele é um best-seller nos Estados Unidos, ele é um best-seller no Brasil. Ele tem inúmeros livros sensacionais que eu inclusive indico para vocês a leitura, posso passar para vocês depois nas atividades. Então, e o que ele fez com isso? Ele encontrou o propósito. Mas o que eu preciso que você entenda, o propósito tá aqui vagando, daí você tem que ficar atento, olhando e tal, e uma hora você vai esbarrar com ele. O propósito é olhar para dentro, não é para fora. Você vai olhar para fora, sim, para você atingir o resultado.
Você vai olhar para fora sim na hora da execução, mas o que você está procurando já está em você. E agora nós vamos fazer uma atividade que vai mudar de fato a sua realidade. E eu vou repetir para que você grave bem. Vai mudar a sua realidade. Não tem como não mudar. É impossível que não mude. Você vai pegar esse papel e essa caneta que você trouxe para nossa aula e você vai fazer duas coisas diferentes. De um lado, você vai desenhar a sua vida de sucesso. O que você sonha como sucesso depois de ter ouvido tudo que eu te falei? Eu quero que chegue no último dia da maratona, você olhe para o que você almejava de sucesso. Eu quero que hoje você, depois de fazer esse desenho, olhe para o que você almejava antes de sucesso. E até o 5º dia, eu tenho certeza que você vai estar energizado, pronto para de fato começar a executar as coisas que você tiver colocado aí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu papel e caneta e vai desenhar o que você imagina. Aí você imagina uma casa grande, linda, maravilhosa, extraordinária, faz um rabisco aí da sua casa. Se ficar ruim demais, que não der para entender, do lado você põe uma flechinha, casa. Se você imagina um carro de determinado modelo, seja específico. Eu quero que você seja específico. A especificidade vai te trazer o resultado mais rápido. A isso nós chamamos de clarificação mental. Essa clarificação vai te trazer o resultado mais rápido. Então, quando você pensar na casa, você pode pensar, eu quero que ela tenha um andar, ou eu quero que ela tenha 2, eu quero que na frente tenha uma porta, ou eu quero que tenha 2, eu quero que seja pintado de branco, ou eu quero que seja pintado de amarelo. Eu não quero que você pense em algo que você já tem. Eu quero que você pense naquilo que é sucesso para você, na sua vida extraordinária. E desenha, coloca isso no papel. Quando você terminar esse desenho, ao lado, eu quero que você escreva. Descreva melhor, não é escreva não, é descreva. Descreva da maneira mais clara possível aquilo que foi desenhado. Então, vamos falar da casa. A minha casa vai ser no bairro X, na cidade tal, no país tal. Se você tem pretensão de sair do Brasil, coloca lá o país que você quer morar. Vai ser de tal modelo, com tal cor, vai ter tantos quartos, sala de estar. Descreva em detalhes, seja específico, o mais específico possível. E deixa eu te dizer, não tem ninguém olhando o que você está fazendo agora. Sonhar não paga pedágio. Seja específico na sua meta, descreva ela o melhor possível e eu vou te dar 1 minutinho para fazer isso. Enquanto você vai desenhando, eu vou te contar uma história. No ano de 1953, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa. Eles pegaram uma turma de formandos que estava colando o grau, que estava saindo da universidade, fizeram inúmeras perguntas para essas pessoas e dentre as perguntas principais era: quais são os seus projetos de vida para daqui 1 ano, 5, 10 anos, 20 anos. Essas eram as perguntas. 1 ano, 5 anos, 10 anos e 20 anos. E aí as pessoas responderam essas perguntas e algumas destas pessoas tinham esses propósitos, essas metas anotadas no papel, assim como eu te ensinei a fazer agora. Eu acabei de te ensinar e da mesma maneira eles tinham isso anotado no papel. Terminou a pesquisa, 1953, 20 anos depois, 1973,
O pesquisador retornou até essas pessoas. Foi nesses formandos, um a um. E choquem-se agora com o resultado dessa pesquisa. E é real, gente, é real, é algo que foi pesquisado. E isso não foi pesquisado, eu estou citando esse estudo, mas você pode elencar inúmeros estudos que tem a respeito da mesma coisa. Tem um escritor muito respeitado que ele se aprofundou demais nisso que eu estou falando para vocês. O nome dele é Napoleon Hill, ele tem inúmeros best-sellers nível mundial aí. Inclusive, ele é um dos mais respeitados nesse tema. Então, dito isso, eles voltaram 20 anos depois, conversaram com essas mesmas pessoas e choquem-se com o que eu vou passar para vocês agora. Apenas 3% dessa turma, 3%, tinha anotado aquilo que eles gostariam de ser dentro de 2 décadas, 20 anos, certo? Após a formatura ali. O patrimônio financeiro e o nível de sucesso dessas pessoas, desses 3%, era superior aos 97% restante. Os 3% que tinham suas metas anotadas tinham um patrimônio superior aos outros 97%. E a pergunta que eu te faço agora, que eu te deixo de reflexão, que nós estamos caminhando para o final dessa aula é: eles eram mais inteligentes que os outros? Eles estudaram em uma universidade melhor do que os outros? Eles tiveram professores e mentores melhores do que os outros? Ou eles tinham clarificado na sua mente qual era o seu propósito? Quais eram suas metas? Quando você tiver clarificado isso que você vai colocar no papel agora, eu tenho absoluta certeza que vai ficar mais fácil você dar o primeiro passo. E como que funciona esse primeiro passo? Aqui nós vamos entrar também num momento muito importante. Eu espero que você já tenha terminado a atividade, então eu já vou partir para o próximo passo. Dentre esse seu sonho que você anotou, talvez esse seu projeto de vida, talvez o que é sucesso para você, esteja muito distante da sua realidade atual. E isso acontece com a maioria das pessoas. E aí talvez você me diga: Andressa, o que eu anotei aqui é impossível para eu realizar hoje, é impossível. Primeiro, tira essa palavra do seu vocabulário. Não existe impossível, não existe eu não posso, não existe eu não consigo. Eu preciso que essas palavras sejam eliminadas de fato do seu vocabulário. Então, já que você não vai usar o não posso, já que você não vai usar o não consigo e já que você não vai usar o que é a palavra impossível, então nós vamos pensar que é possível, que você pode e que você consegue. Você vai olhar para esse projeto, você vai olhar para essas suas anotações e você vai pensar num micro resultado. Amanhã eu quero falar melhor para vocês sobre os micro resultados, mas eu já vou abrir um leque aqui para vocês agora dos micro resultados que vão te levar ao próximo passo. Fazer algo pequeno relacionado ao seu propósito vai te dar energia para ir para o próximo passo. E mais uma coisa pequena que te dá energia para o próximo. E mais uma coisa pequena que vai te dar energia para o próximo. E lembre-se desse mantra: 1% melhor todos os dias. E no final de 100 dias eu já nem reconheço meu velho eu. 1% melhor todos os dias. E ao final de 100 dias, eu já nem reconheço meu velho eu. Isso que eu ensinei para vocês, eu disse para vocês no início da nossa maratona que vocês iam multiplicar os seus resultados por 7 em 2021. Essa é a minha promessa para você se você executar o que eu tô te ensinando. Mas eu quero que você saiba que eu menti. Sabe por que eu menti? Porque como eu não confio 100% que você vai executar tudo que eu vou te ensinar nesses 5 dias,
Então, eu coloquei que você vai multiplicar por 7 seus resultados. Mas, na verdade, se você fizer tudo que eu vou te ensinar aqui nesses 5 dias, você pode multiplicar os seus resultados por 20. Entendeu? Talvez eu não esteja confiando tanto assim que você vai executar tudo que eu tô te ensinando. Por isso eu dei uma amenizada. Mas no mínimo, você vai multiplicar os seus resultados por 7. E amanhã eu quero falar para vocês dos micro resultados e eu também quero falar para vocês do que é de fato o sucesso. Amanhã você vai pegar todas essas coisas que você elencou aí e eu vou te listar o que de fato é sucesso na vida. Eu tenho certeza que amanhã você vai dar mais um passo extraordinário. Eu tenho certeza que amanhã você vai dar mais um passo em direção ao melhor e mais extraordinário ano da sua vida até então.